Muito obrigado aí também a todos pelo convite, obrigado a Sara, Renato, todo mundo aí que participou ativamente aí dessa investida. Coube minha honra aqui de representar a direção da Engenharia Mecânica, né? O professor Marcelo Colasso, o professor Flávio Demarco e o professor Rony também Thompson, que é o vice-coordenador de graduação. E é uma grande honra estar nessa mesa tão ilustre aí, composta pelo nosso vice-reitor, o Carlos Leão Rocha, quem eu saúdo aqui, saúdo a professora Cláudia, pelas belas palavras aí, e também pelo Dia Internacional da Mulher, quem saúdo todas as mulheres, o presidente do CREA, Luiz Cossenza, quem também já tivemos juntos em algumas oportunidades, infelizmente, nesse momento é só remotamente que a gente se conhece, mas faz parte do momento, né? Prezados alunos aí de uma maneira geral, vocês são um motivo de grande orgulho e da nossa universidade, de fato é para vocês que tudo isso existe, e como a professora Cláudia já falou, né, vocês têm que assumir esse protagonismo aí, que isso é fundamental para manter essa história viva, né? Então, isso é o importante desse momento, é a gente realmente realçar aí a atividade de vocês, o empenho de vocês e o engajamento de vocês, que é o que a gente precisa o tempo todo. Vocês pediram para falar alguma coisa sobre o mercado de trabalho e a formação, né? Muito já foi dito aqui sobre a universidade pública, sobre os desafios que a engenharia encontra ao ter que atacar o mercado e verificar tudo isso, né? A interação com as empresas, com o setor produtivo, tudo isso faz parte desse contexto, né? E é muito importante a gente ter isso claro. Mas eu queria trazer mais um outro aspecto aqui para reflexão, né? Eu estava refletindo como a gente poderia expressar isso, e eu pensei na figura do universo, né? A gente, quando olha para o céu, a gente vê as estrelas, a gente sabe que essas estrelas que a gente está vendo agora, elas de fato elas estão lá, estão bilhões de anos-luz distantes de onde a gente está vendo, né? Então, a realidade é essa, a gente observa uma coisa e, eventualmente, aquilo já passou, né? Então, esse tempo de resposta, vamos chamar assim, o que a gente também, às vezes, acaba acontecendo quando pensa em mercado de trabalho, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, engenharia mecânica hoje está ótima, eu vou fazer engenharia mecânica e escolho assim a minha carreira. Aí você leva 5 anos para se formar, 5 anos depois, a realidade já é completamente diferente, né? Então, nesse sentido, a gente precisa ter noção de algumas coisas importantes, né? Então, aí a gente começa a pensar assim, bom, como é que as coisas evoluem, né? E aí a gente também é obrigado a refletir que, por exemplo, Erastóstenes, né, na Grécia Antiga, ele mediu o raio da Terra a partir das sombras, né? Então, ele colocou lá um pedaço de pau em 2 cidades diferentes, mediu as sombras, e aí, com isso, ele mediu o raio da Terra com uma razoável precisão, né? E aí o tempo passa, Giordano Bruno foi queimado na fogueira, porque disse que a Terra girava em torno do Sol, Galileu também, porque defendeu ideias, não foi queimado, mas ficou preso em casa o resto da vida, que disse isso. Aí vem a nova ciência, né, a partir dessa turma toda, Newton, e aí a gente chega no século XXI, volta a Terra plana. Em breve a gente tem que tomar cuidado, porque o geocentrismo é capaz de voltar, né? Se a gente pegar por outra perspectiva, a gente volta lá nos Estados Unidos, como no Brasil, né? Teve a escravidão, aí teve a guerra civil, tinha os supremacistas brancos, aí tinham lá a luta pelos direitos civis, aí isso tudo culmina aí, vamos dizer, com a eleição do Obama. Quer dizer, a gente finalmente pensa assim, a humanidade evoluiu, né? Temos alguma esperança, e aí se elege o Trump, incentiva supremacistas brancos, e isso tudo volta de novo dentro de uma realidade dessa. A gente pode falar aí das mulheres, aproveitando o dia, né? Que passar, a gente conhece toda a história aí, a sociedade patriarcal, a gente sabe que não deu certo, né? Então, a nossa esperança está depositada nas mulheres, certamente, de dias melhores, mas aí começa, né? Agora a gente vai ver a quantidade de feminicídios aumentando, e etc. e tal.
Então, se a gente pensar nisso tudo que eu estou falando, e voltando a falar do mercado de trabalho, né? O que a gente pode pensar, né? Como é que a gente forma um aluno olhando o mercado de trabalho? Se a gente pensasse um tempo atrás, universidades, por exemplo, que estariam lá pensando na formação para o mercado, estaria fazendo assim, ensinando Office e internet para os alunos dele, porque era isso que o mercado queria uns anos atrás. E aí deixou de lado os desafios, todas as possibilidades que o país precisa, que o mundo precisa, estariam postas de lado, né? Se a gente pensar agora na pandemia, muitos engenheiros, matemáticos e físicos foram chamados a responder, fazer modelos matemáticos, previsões e avaliação de cenários, usando o nosso conhecimento. Deixamos a construção, as máquinas de lado para avaliar modelos epidemiológicos, né? Para poder dar uma resposta para a sociedade, porque era necessário. Então, quando a gente pensa nisso tudo, o que eu estou querendo dizer? A gente tem que pensar que, primeira coisa, a gente tem que avaliar o que nos faz feliz, né? A gente tem que escolher essas coisas, olhar tudo isso, mas olhando um pouco na nossa individualidade, o que nós achamos que nos faz feliz, o que nós podemos contribuir para a sociedade de uma maneira geral e como a gente ataca isso e como a gente pode efetivamente fazer isso se concretizar, né? E nós, da nossa parte de formação, a gente tem que pensar em fornecer uma sólida formação para vocês, para os alunos, de uma maneira geral, para possibilitar multiplicidade de opções, né? Eu imagino aqui formando cidadãos éticos e responsáveis, né? Como a professora Cláudia colocou aí, questões de excelência e liderança, isso sim tem que estar no nosso horizonte, né? E não apenas a gente pensar que a realidade é olhar para o mercado de hoje, como a gente estaria olhando para o céu de hoje, né? Voltando ali àquela conexão que eu fiz. E nesse sentido vem a importância aí, né? Da universidade pública, do nosso compromisso com a excelência, do nosso compromisso com as questões fundamentais da sociedade, né? A gente tem que pensar que a especialização excessiva, por exemplo, que é uma questão que surge sempre à mesa para discussão, né? Ela pode levar a limitações, né? Você pode levar os 5 anos se especializando num tema e quando chegar lá na hora de você se formar, aquilo já não é mais o grande lance, né? Então a gente precisaria reavaliar isso e é isso que a gente tem feito de uma maneira geral. Nós temos ali um compromisso sempre fundamental e essencial com a excelência, com as perspectivas de liderança, ética, cidadania, a sólida formação, e como a gente conecta tudo isso, né? Esse é um ponto também chave. Quer dizer, todas essas equipes de competição, como outras tantas iniciativas, né, que a gente chama de integradoras, né, conectar os pontos, né, para usar a expressão lá do Steve Jobs há uns anos atrás, essa conexão dos pontos que a gente tem que fazer, ela é fundamental para que a gente possa olhar para o futuro sem querer fazer, sem fazer adivinhações, vamos dizer, né? A gente não está aqui adivinhando o futuro, a gente está aqui fazendo o que o futuro precisa, que são cidadãos de bem, pessoas éticas e com sólida formação, né? Pensando especificamente na engenharia, né? Eu poderia dizer que a UFRJ toda pensa dessa forma, mas pensando especificamente na engenharia, a gente quer esse tipo de consideração para vocês, né? Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês aqui. Eu acho fundamental a gente sempre pensar numa perspectiva mais ampla, né? Que às vezes a gente fica preso ao momento e acaba esquecendo de olhar o que precisa ser olhado, né? Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês e, mais uma vez, agradecer bastante aí ao convite. Foi uma grande honra, um motivo de grande orgulho para mim participar dessa tão ilustre mesa. Eu devolvo a palavra aí a vocês. Muito obrigado.